Neste nosso novo modelo de simulação híbrida, iremos analisar e implementar uma linha de ônibus numa cidade do interior de Minas Gerais chamada Passos. E neste modelo, iremos novamente trabalhar com o sistema GIS, alocando os pontos da linha de ônibus com as pessoas, fazendo com que elas andem com esses ônibus de um ponto até o outro de forma ainda aleatória. Este modelo é baseado no trabalho do SBPO de Ferreira Júnior, de Pinho e de Lima, que se encontra no SBPO 2024. Dentro desse modelo, então, temos aqui o nosso objetivo de modelar e simular essa linha de ônibus 1, com uma rota estabelecida por coordenadas geográficas, um pouquinho diferente dos outros modelos que fizemos. Como características gerais, teremos um transporte circular, com um ônibus apenas de início, no qual iremos colocar cada um dos pontos por coordenadas de latitude e longitude. Os passageiros são gerados aleatoriamente, em 10% da população mais ou menos da cidade, e o deslocamento para o ônibus será de até 500 metros por passageiro. Se o passageiro estiver além destes 500 metros, ele decide ir por outro rumo. Além disso, o ponto de descida também vai ser gerado aleatoriamente pela rota mais curta, por meio também do GIS dentro do OpenStreetMap aqui no NLogic. Bom, iniciando então o modelo, vamos agora abrir o NLogic para começar a startar inserindo o nosso mapa. Continuem conosco após o intervalo, pessoal. Abrindo então aqui o NLogic, iremos dentro dele trazer o banco de dados com todos os nossos dados de pontos de ônibus de latitude e longitude. A grande questão aqui é a coleta destes pontos, que fica a critério de vocês, dentro da prática, quando forem fazer algo semelhante, coletar tais pontos de latitude e longitude de cada um dos locais de parada do ônibus. Aqui iremos utilizar uma planilha já pré-pronta, trazida do artigo em questão. No caso, então, iremos iniciar o NLogic e depois puxar essa planilha. Abrindo aqui o menu File, New, Model, iremos criar aqui o nosso modelo da linha de ônibus 1. Então, linha 1 ônibus. Este modelo será dado em minutos. Coloquei um azinho aqui na frente por eu já ter este nome aqui no meu computador. Clicando em Finish, ele abre o novo modelo baseado aqui dentro do NLogic, já com o ambiente principal e aqui na arquitetura do projeto, já com a simulação, a otimização e o banco de dados. Então temos aqui o nosso modelo criado e a primeira coisa que iremos fazer é importar o banco de dados. Vindo aqui na arquitetura do projeto, em Database, clicando com o botão direito, podemos importar o banco de dados, uma tabela de banco de dados. No meu caso, essa tabela está em Excel, lembrando que o NLogic permite SQL, Oracle, entre outras opções. Buscando aqui o arquivo, no meu caso, já deixei ele separado para nós, que vai ser aqui o nosso modelo da linha de ônibus. Importando este modelo, ele contém alguns dados. Vai conter o número das paradas, o número de pontos de ônibus, o endereço que foi coletado e, posteriormente, outras duas colunas de latitude e longitude, nos quais, pelo Google, pelo API dentro do Google Planilhas, é possível cadastrar ou vincular cada um deles. Ou, se não, manualmente, a gente coleta em cada um dos pontos a latitude e longitude. Não vou permitir que o modelo faça o upload dos dados, pois esses dados já estão compilados. Mas, caso você queira, você pode atualizar toda vez que abre o NLogic com novos dados dentro do Excel, ao clicar aqui nesta opção. Dando OK, eu vinculo a planilha e, caso queiramos vê-la, é só clicar duas vezes aqui em cima da planilha, no qual nós temos a linha, o número dela, o número da parada, o endereço em si e os pontos de latitude e longitude desta linha. Bom, após importar esses dados, nós vamos agora indicar para o NLogic na onde que é cada um deles, fazer com que ele vincule essa latitude e longitude com pontos dentro do mapa. Para fazer isso, nós vamos voltar aqui dentro do main, do ambiente principal, e no nosso palette vamos ir em Space Markup, marcação de espaço. Aqui dentro vamos arrastar o GISMap, para vincularmos dentro do NLogic o OpenStreetMap.
Lembrando, para que isso funcione, é necessário estar logado na internet. É necessário esse vínculo via internet. Clico, seguro e arrasto o nosso mapa aqui para a nossa área e vou ampliá-lo dentro desse quadro inteiro da nossa visualização de animação. Com isso, então, já tem aqui o mapa mundi dentro do nosso querido AnyLogic. Dando um duplo clique, eu vou procurar, ou melhor dizendo, vou dar o zoom até encontrar a cidade de Passos, Minas Gerais. Caso não saiba onde ela é, nós podemos procurar aqui Passos. Dando pesquisar, ele vai encontrar aqui embaixo algumas opções para nós. Temos aqui Passos, região geográfica, perto de Varginha, Minas Gerais. Procurando este dado, ele encontrou aqui, no meio de Minas Gerais, tal posição. Então, vou procurar este local, que já se encontra aqui. E vou fazer de tal forma o zoom, no qual eu consiga encontrar as ruas desta cidade. Como não iremos utilizar este ponto, vou fechar aqui essa opção de procura. Foi útil apenas para encontrarmos a cidade. E vou tentar colocar aqui a cidade da melhor forma possível para visualizarmos todas as ruas dela. Se eu puxar demais o zoom, some-se as ruas. Se eu aproximar demais, acaba aparecendo, fugindo um pouco as nossas ruas. O botão Ctrl do teclado auxilia isso junto com a roda de girar do nosso mouse. Ele vai um pouco mais palatável o jeito da gente adicionar ou remover o zoom aqui da cidade. Então, aparentemente, esse é o melhor formato que a gente tem, que aparece boa parte das ruas da cidade com o nosso ponto central no centro da cidade. Clicando fora do nosso mapa, nós já temos aqui o vínculo dele. Caso eu queira travar o nosso mapa para ele não mexer de posição, é só clicarmos aqui em Lock. Mas fica a critério de vocês essa opção. Caso queiram, tem aqui o botãozinho Lock, que após isso eu não consigo mais mexer dentro desse mapa. Para voltar nele, a gente tem que vir aqui em Project, vamos lá no Main, Presentation, Map, que aí sim eu volto a ter contato com ele. Fica a critério de vocês. É interessante a trava por conta de não mexer com o mapa durante a construção do nosso modelo. Mas vou mantê-lo sem o lock por enquanto, já que a gente ainda vai encontrar um ponto fixo aqui dentro desse modelo. Bom, após então darmos o zoom neste mapa, vamos agora criar os agentes, começando com o nosso agente, que é o ônibus, e também o ponto de ônibus e, por fim, os passageiros. Depois do intervalo, nós continuamos com este modelo baseado no artigo do SBPO 2024. Continuem conosco, pessoal. Continuando então com o nosso modelo de simulação híbrida, aqui da linha 1 de ônibus da cidade do interior de Minas Gerais chamado Passos, nós vamos agora inserir os agentes. Voltando aqui no nosso palette, vou vir aqui na aba Agent e vou criar um primeiro agente. É um agente puro porque ele irá se transformar, executar transformações, interagir tanto com outro agente quanto também com esse ambiente do nosso mapa. Então vou clicar aqui no agente, clico, seguro e arrasto e insiro ele aqui no nosso layout principal. No caso, vamos colocar aqui o agente, que será uma população. Esta população vou chamar de ponto ônibus. Vai ser o nosso agente ponto de ônibus, no plural ponto de ônibuses. O plural básico aqui do AnyLogic, ele tenta colocar em inglês. Só que para a criação dele, eu não vou criá-lo do zero, from scratch. Eu vou utilizar um banco de dados. Então, dando Next, ele vai me perguntar qual banco de dados que eu quero. E realmente eu quero a planilha 1, no qual a gente subiu aqui para o AnyLogic, fizemos o upload dela. Dando Next novamente na planilha 1, ele me pergunta se eu quero transformar as colunas em algum tipo de parâmetro. E isso nós iremos fazer agora. Temos a linha 1, que é a nossa coluna, o endereço, latitude e longitude. No caso, a latitude e a longitude, posteriormente nós vamos vincular realmente com posições de latitude e longitude no mapa. Mas vou adicionar todos esses elementos como parâmetros reais do meu modelo, dentro do nosso agente ponto de ônibus. Clicando em Next,
ele me pergunta se eu quero vincular alguma imagem. Como é um ponto de ônibus, eu vou colocar apenas 2D, já que eu não consigo colocar um mapa 3D ainda não aprendemos essa função. E vou colocar, como não tem um ponto de ônibus em si, vou colocar uma casinha azul, representando cada um dos pontos de ônibus. Clicando em Finish, ele cria este nosso agente, ponto de ônibus, e ao clicar só uma vez em cima dele, temos aqui todas as propriedades. Como eu disse, agora vamos pegar os parâmetros que já estão aqui dentro do ponto de ônibus, tanto da coluna latitude quanto da coluna longitude, e vamos transformá-las em pontos reais, geográficos, dentro aqui do nosso mapa. Então, a coluna latitude vai representar um parâmetro que vai ser a posição x de latitude, assim como a coluna de longitude vai ser uma posição x de longitude. E com isso, o NLogic já vincula latitude e longitude dentro aqui da nossa cidade. Depois, então, de criarmos aqui o ponto de ônibus, podemos vincular o nosso latitude e longitude, igual já fizemos, ou ainda algumas outras opções, como criar dinamicamente os agentes, ou clicando 2 vezes aqui no ponto de ônibus, ele abre a nossa aba, ponto de ônibus, e poderíamos, dentro aqui da nossa latitude e longitude, desses dois parâmetros, também vincular com os nossos bancos de dados. Tem todas essas opções. Dentro do main, quando só clicamos aqui em ponto de ônibus e alteramos a latitude e longitude, o NLogic já entende as posições. Outro elemento interessante é reduzirmos o tamanho aqui da nossa casinha. Ela ficou bem grande se formos comparar com o tamanho do mapa, então vou diminuí-la um pouquinho, deixá-la bem pequenininha para aparecer no mapa. São muitos pontos de ônibus, igual a gente pode ver aqui na planilha. Esta linha possui 104 pontos. Então, aparecerão dentro do nosso mapa 104 elementos. Voltando no main, salvando e visualizando se tem algum erro, aparentemente não, vamos pedir aqui para rodar o nosso modelo. Rodando o modelo, o NLogic abre uma nova aba e ele insere para nós todos os pontos aqui vinculados com a latitude e longitude da nossa cidade. Podemos afastar ou aproximar, fica a critério de vocês aqui dentro do NLogic. Aparentemente, todos os pontos estão aqui dentro da cidade. Com isso, então, inserimos este nosso passo de colocar todos os pontos de ônibus vinculados com a latitude e a longitude de cada um deles dentro da cidade, em sequência cada um dos pontos. Posterior a isso, depois do intervalo, nós vamos inserir o ônibus em si, que por hora a gente ainda não o criou. Então continuem conosco após o intervalo, pessoal, para inserirmos o ônibus. Após a criação dos pontos de ônibus, por meio dos nossos pontos de latitude e longitude, vamos agora criar o ônibus em si, o agente ônibus. Esse agente ônibus, posteriormente, irá receber o agente passageiro e caminhará por cada um desses pontos de ônibus. Começando então, vou inserir inicialmente um ponto de garagem deste ônibus. Vou clicar 2 vezes em cima do mapa e vou incluir um ponto específico, que é a Rua dos Caetés 150. E vou pedir para pesquisar. O NLogic vai me trazer aqui 2 opções. Vou escolher esse de baixo aqui. Rua dos Caetés, Vila Romana, Nossa Senhora Aparecida, Passos. Para que este seja um ponto específico, clico com o botão direito do mouse e peço para converter ele num ponto de giz. Essa será a nossa garagem dos ônibus, onde eles startarão o processo. Posterior a isso, posso fechar essa aba e clicar fora do mapa e já tem este ponto demarcado para nós. Vamos agora criar os ônibus no qual vão estar vinculados nessa garagem. Para fazer isso, criamos aqui na aba Agent mais um agente. Clico, seguro e arrasto e vou criar agora o agente ônibus, que será uma população. Vamos criar realmente um novo agente com o nome de ônibus e realmente dessa vez iremos criá-lo do zero. Clicando em Next, ele me pergunta qual figura. Vou colocar uma figura 2D
e vou encontrar aqui alguma opção. No caso, não há ônibus em 2D aqui. Vou colocar esse lorry apenas para representar o ônibus ao longo do processo. Podemos incluir alguns outros elementos aqui dentro, alterar esse ou criar uma imagem à parte, mas como é um modelo no qual a imagem não representa muita coisa, sim, o percurso do nosso ônibus, vou manter aqui esse lorry como figura central. De início, não irei criar nenhum parâmetro para este ônibus, mas irei criar o agente de 1 unidade por hora. Depois a gente vai aumentar, reduzir ou até mesmo otimizar a quantidade de agentes. Clicando aqui em Finish, ele cria este nosso agente ônibus, no qual ele chama de ônibuses, coloca no plural, mesmo tendo só um agente. No caso, vamos aqui dentro desse ônibus colocar uma velocidade inicial dele de 14,6 km por hora, que é uma velocidade média utilizada dentro da literatura para os nossos ônibus. E além disso, esse ônibus terá uma posição inicial baseada em um nó. E este nó é exatamente o ponto G que a gente marcou agora há pouco, da Rua dos Caetés. Então ele se inicia naquele nó, toda a estrutura desse ônibus, é a garagem dele, basicamente. Posterior a isso, nós vamos clicar 2 vezes aqui dentro do ônibus, pois ele ficou muito grande no mapa. Se voltarmos aqui no main, notem que ele está bem grande em comparação às ruas. Então, entrando na aba ônibus, vou aproximar aqui da imagem dele. No caso é um caminhãozinho, mas vamos fingir que é um ônibus. E vou reduzir o seu tamanho, colocá-lo bem pequenininho para passar pelas ruas da cidade. Então, este será o nosso ônibus que passará por cada uma das ruas. Com isso, então, criamos o nosso agente ônibus, que está vinculado a uma unidade no nosso nó da garagem, que é a Rua dos Caetés 150, se não me engano. Após o intervalo, nós vamos criar o passageiro, o qual ficará disperso pela cidade, dentro do raio da cidade, e colocaremos ele para andar posteriormente até um ônibus. Continuem conosco após o intervalo, pessoal. Continuando o nosso modelo, vamos agora criar os passageiros que estarão aqui nessa cidade. Bom, se eu colocar um passageiro aleatoriamente dentro aqui do nosso ambiente, ele ficará inclusive na área rural e não só na área urbana. Então, antes de incluirmos o passageiro, irei colocar uma região que estará contida, será limitada dentro apenas da área urbana da cidade. E dentro desta região que eu farei com que apareçam os nossos passageiros. Para fazer isso, então, vou clicar aqui no nosso GISMap, mas eu vou vir aqui no Space Markup. Dentro do Space Markup, nós vamos marcar uma região GIS, ou seja, uma região em cima do nosso mapa, no qual eu estarei tentando vincular toda a área urbana da cidade dentro de um polígono que representa a região urbana. Clico 2 vezes dentro dessa região X para ele me habilitar o modo de edição e vou tentar fazer todo o polígono que acompanha esta cidade. Vou começar então, vou aproximar um pouquinho mais para visualizarmos melhor a área de animação e vou começar por aqui. Clico com o botão normal do mouse e vou fazendo as curvas conforme a necessidade. E com isso ele vai criando para nós todo o entorno deste nosso distrito, dessa área urbana. Vou arrastando aqui no entorno de toda a área urbana. Em alguns pontos vão um pouquinho mais rápido. Sempre com o botão normal do mouse, para criarmos todo este entorno da cidade. E ao final, aí sim nós vamos clicar 2 vezes com o botão normal do mouse para finalizar todo esse nosso polígono. Então a cidade tem uma área urbana aqui vinculada. Que estamos construindo um polígono para representá-la.
Não vai ficar 100%, mas pelo menos nossa população irá ficar apenas dentro desta área do polígono. Essa é a nossa ideia. Caso erre, tem como consertar posteriormente e então não se preocupem. Há várias formas da gente organizar, daqui a pouquinho eu explico como. Então aqui, o último bairro da cidade. E vou finalizar dando um duplo clique. E com isso, toda a área urbana ficou achurada para nós. Caso eu erre algum ponto ou queira remanejá-lo, eu posso fazê-lo. Aproximo aqui em qualquer um dos pontos e posso arrastá-lo mais para um lado, mais para o outro e ele corrige. Ou ainda posso criar outros pontos. Por exemplo, aqui se eu quiser criar uma pequena curva, clico 2 vezes em cima da nossa linha e ele já cria mais um pontinho. Isso eu posso fazer em diversas posições. Aqui, por exemplo, fugiu bastante, posso aproximar e vou percorrendo aqui a nossa cidade com a criação dessa região Giz. Esta região, vou alterar o nome dela. Vou chamar de Região Passos, apenas para ter um nome. É a nossa região urbana da cidade, na onde os nossos passageiros estarão alocados. Já que eu já criei a região dos passageiros, vou agora voltar aqui no agente e vou realmente criar o agente passageiro. Clico, seguro e arrasto ele aqui para o nosso layout principal, nosso ambiente. Será realmente uma população criada a partir de um novo tipo de agente que eu estarei chamando de passageiro. Clicando em Next, vou colocar uma figura 2D para representar o passageiro, que vou manter essa person mesmo, nosso bonequinho na cor preta. Não vou criar nenhum tipo de parâmetro de início e vou colocar uma população inicial no total de 1.200 pessoas. A cidade tem, se não me engano, 120 mil habitantes. Colocamos aqui uma proporção de 1.200, apenas para testar dentro desse modelo. Cuidado que cada um destes agentes criados é uma engine, ou seja, o computador, o processador de sua máquina, irá lidar com eles individualmente. Quanto mais agentes eu tiver aqui, mais processador irá ser exigido, mais o processador vai precisar aguentar essa quantidade de agentes. Então, cuidado com este total que for colocar. Clicando em Finish, são criados os 1.200 passageiros e aqui nós temos toda a população deles. Dentro aqui da nossa população, os passageiros não ficarão na latitude e longitude. Eu irei colocá-los dentro de um nó. E este nó é a nossa região Passos. Então ele estará alocado dentro de toda esta região. E dentro dessa região, eu quero que ele fique de forma aleatória. Então, vamos mantê-lo aqui dentro dessa região, sem nenhuma rotação. E com isso, ele já vai ser alocado aqui dentro. A rota dele será numa velocidade inicial de 4 km por hora, uma velocidade média de uma pessoa, e aqui dentro da nossa rota será default mesmo. Com isso, então, criamos o nosso agente que estará vinculado aqui no nosso mapa de forma aleatória. Após o intervalo, nós vamos começar a criar os fluxos. Primeiramente, o fluxo de processo do ônibus, depois o comportamento desse ônibus, dos pontos de ônibus e dos passageiros, e por fim vincular tudo isso dentro dessa simulação baseada em agentes e a eventos discretos, gerando a nossa simulação híbrida. Continue conosco então após o intervalo para inserirmos aqui no nosso modelo o fluxo de processo do ponto de ônibus. Até lá, pessoal! Retornando aqui para o nosso modelo de simulação híbrida, já criamos os 3 agentes principais que estarão vinculados aqui no nosso ambiente GIS, que é o nosso ponto de ônibus, nosso ônibus e nossos passageiros. Vou agora entrar dentro do fluxo do ponto de ônibus. Vamos aqui, dentro do ponto de ônibus, inserir o fluxo dele, fluxo de processo do ponto. Para fazer isso, eu vou entrar aqui nele, vou reduzir um pouquinho nossa imagem, para caber aqui dentro do ponto de ônibus toda a configuração dele.
Vou iniciar criando o fluxo, depois, elemento a elemento, a gente vai tentando explicar as propriedades. Vou começar vindo aqui na nossa biblioteca de modelagem de processos para inserir a função de simulação a eventos discretos, inserir o fluxo em si desse ponto de ônibus. No ponto de ônibus, eu vou fazer com que o agente passageiro entre no nosso ônibus. Só que para isso, o ônibus tem que estar no ponto de ônibus. Então terei duas entradas distintas. O ônibus chegando no ponto e o passageiro entrando neste ponto. Então vamos fazer cada um deles não utilizando o source, que entraria um agente qualquer, mas sim utilizando o enter, que é outra funçãozinha aqui do AnyLogic também para entrada de entidades. O nosso enter, então, ele tem aqui a explicação dele, vai inserir um objeto já existente no nosso fluxo, que no nosso caso são os ônibus e os passageiros. Vou começar pelo fluxo do ônibus. Estou no ponto de ônibus, clico, seguro e arrasto e vou colocar uma entrada. Essa entrada aqui será o nosso entra ônibus, vou chamar de bus, só para andar mais rápido, no ponto. Então está entrando um ônibus aqui no ponto de ônibus. Assim que ele entra no ônibus, ele vai ficar numa fila, porque às vezes existe outro ônibus lá no ponto. Então vou puxar aqui um queue para criar a nossa fila ônibus no ponto. Fila bus, vou colocar fila ônibus aqui, ponto. Às vezes pode ter um ônibus aqui neste nosso ponto e por isso eu criei esta espera de fila. Depois disso, quando sair o ônibus que estiver no ponto, eu vou colocar um tempo, que é o nosso delay. Neste delay, eu estarei aguardando a saída de passageiros. Utilizando uma regra básica de logística, primeiro sai para depois entrar. Então, quem estiver dentro do ônibus vai sair para depois entrar novos passageiros. Para que saia alguém do ônibus, para que haja esse vínculo entre o delay, quem está aqui dentro, e a saída dele, eu preciso utilizar uma função chamada drop-off. O drop-off ele vai funcionar como se tivesse alguém ali dentro. Já utilizamos ele em outros modelos de logística, mas aqui é como se eu estivesse com alguém dentro do ônibus e eu estarei tirando ele, saindo com um agente dentro de outro agente. Clico, seguro e arrasto o drop-off e ele representará a saída do passageiro. Vou só colocar o nome aqui para baixo para melhorar a visualização. Quando sair o passageiro, eu preciso colocar um exit para indicar que ele está saindo. Então vou colocar um primeiro exit aqui de fora. Este exit vai ser o exit do sai passageiro do ponto. Ele estava aqui dentro do ônibus e agora ele está saindo do ônibus. Basicamente isto. Porém, o ônibus continua o seu processo. Depois que eu aguardei a saída dos passageiros e saíram passageiros, eu vou agora aguardar a entrada dos passageiros, que são os novos que entrarão dentro do nosso ônibus. Então aqui aguarda a entrada de passageiros. Isso. Um nome só para a gente lembrar o que representa este nosso delay. Será um tempo para aguardar essa entrada. Para eu fazer um agente entrar dentro de outro, lembrando, estamos no ponto de ônibus, eu quero fazer com que um agente entre aqui dentro, eu vou puxar a função de pickup, que é a função de entrar. Então agora está entrando um agente aqui dentro do nosso ponto. Então entrada passageiro. Para que isso aconteça, eu tenho que fazer com que o passageiro entre. Então novamente um outro enter, que eu vou colocar aqui embaixo. Eu terei um enter, que é a entrada entra passageiro no ponto. Ele vai ficar numa pequena fila, só para não entrar tudo de uma vez dentro do ponto do ônibus. Então aqui teremos a fila, passageiro, ponto. E os dois juntos, depois que chegou o passageiro e ele entrou na fila, a gente vai conectar lá no pickup. Clico duas vezes na bolinha e clico aqui por baixo do pickup, indicando que agora o nosso passageiro está entrando no nosso ponto. Vou só melhorar um pouquinho essa saída também, para visualmente ficar melhor de interpretar. Então aqui eu tenho a saída do passageiro do ponto. Então, o drop-off e o pickup servem para sair ou entrar
um agente dentro do outro. Após o nosso agente entrar, que ele estará ali no ponto de ônibus, eu vou fazer com que o ônibus saia deste ponto. Então, uma segunda saída, que será a saída do nosso ônibus. Então, aqui eu vou colocar sai ônibus ponto, só para ter um nome específico para ele. E com isso, temos aqui o nosso fluxo do processo dentro do ponto de ônibus. Mas vamos ir elemento por elemento para indicarmos o que está acontecendo aqui dentro. Vou começar aqui com o nosso Enter. Entra ônibus no ponto. Quando isso acontecer, o agente que está entrando não é o agente básico do AnyLogic, e sim o nosso querido ônibus. Eu criei ele para isso. Então ele estará entrando aqui no nosso ponto de ônibus. Dentro disso, não irei alterar mais nada. Não vou alterar dimensões nem locais. Ele entrará em cada um dos nossos ônibus. Depois disso, que ele entrou, ele vai para uma fila. Esta fila, eu não limitarei ela, coloquei uma fila de capacidade máxima, como se eu pudesse ter vários ônibus esperando ali na rua chegar a sua vez de ir para o ponto. E será uma fila do tipo FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai, bem simples. Próximo elemento nosso, a gente vai aqui no aguarda a saída do passageiro. Nesse aguarda a saída é o tempo que o passageiro demora para sair do ônibus. Eu vou estar alterando ela. Vai ainda ser uma triangular, só que eu vou vir aqui dentro da escolha de probabilidade e vou escolher uma triangular de mínimo 0,5, máximo de 2,5 de máximo e moda de 2. Ou seja, a moda é um pouco mais próxima do máximo. E vou colocar isso em minutos. Vamos aqui, em vez de segundo, minutos. Então, demora para cada um dos passageiros saírem entre meio e 2,5 minutos. Voltei a alterar porque esse tempo está bem alto. Vou deixar assim porque é o que foi construído no artigo. Mas notem que é um tempo bem alto para a entrada de passageiros. Demora em torno de 2 minutos para ele entrar em cada um dos ônibus. Vou manter aqui a capacidade de 1, será um passageiro por vez, entrando aqui dentro do nosso ônibus. Vamos agora para o nosso drop-off. Saindo os passageiros, nós vamos colocar que sai do nosso ônibus, que é o container, e saem passageiros, que é o tipo de elemento. Então, o drop-off faz com que saia passageiro do ônibus, enquanto houver passageiro, for verdade isso. Então, vou manter essa condição. Depois disso, quando sair o passageiro, nosso primeiro exit, notem que já está saindo o passageiro, porque é o nosso drop-off, ele já faz isso automaticamente. Então, o exit sai passageiro daquele container que é o nosso ônibus. Seguindo o nosso caminho, vamos agora para o próximo delay, que é a entrada do nosso passageiro no ônibus. Essa entrada vai ser também uma triangular de meio. Vou escrevê-la novamente. Venho aqui dentro da nossa escolha de probabilidade. Será uma triangular de mínimo 0,5, máximo de 2,5 e moda de 2. Mesma coisa do outro. Também em minutos. É um tempo bem grande para a entrada e saída de um passageiro, mas vamos mantê-lo aqui igual está no artigo vinculado a este vídeo. Após esse passageiro aguardar para entrar, ele entra e nesta entrada, dentro do pickup, eu vou fazer que o container seja o ônibus em si, ele que vai receber todos os passageiros, e o tipo de elemento é o nosso passageiro. Então, o passageiro entra aqui nesse ônibus que está ali aguardando. Um agente por vez, single agent, da forma que a gente se encontra no restante. Vindo aqui para a entrada dos passageiros, vou colocar que o agent type é o nosso passageiro em si, ele que vai entrar no ônibus. E eu não vou especificar um local, ele estará ali na rua aguardando o nosso ônibus entrar no ponto de ônibus. E por fim, a nossa fila, a fila aqui do passageiro também vou colocar de capacidade máxima. Lembrando que se conecta por baixo aqui no nosso pickup, assim como a saída saiu também por baixo do passageiro. O ônibus continua o fluxo dele.
Então, colocaria aqui uma fila máxima, sistema FIFO básico. E, por fim, o nosso ônibus que sai aqui do nosso ponto. Então, manteria aqui o agente tipo ônibus. Então, notem, o pickup e o drop-off, eles servem para eu adentrar ou retirar elementos dentro de um contenedor. Poderia ser, por exemplo, um navio, um porto, algo do gênero, um trem. Mas aqui eu estou lidando com passageiros e ônibus. O ônibus seria o contenedor, os passageiros a unidade que eu estou adentrando ou retirando deste nosso ônibus. Então, é um sistema bem simples, baseado em outros autores, em outros aparatos aqui da Anylogic, mas que funciona bem para entrada e saída de pessoas aqui do nosso sistema de ponto de ônibus. Com isso, então, a gente finaliza o fluxo sede, o nosso evento. Temos aqui diversos eventos para cada um dos ônibus dentro do ponto e para os passageiros também. E, posteriormente, vamos criar o diagrama do ônibus e do passageiro, para forçá-lo a entrar no ponto e sair do ponto, assim como o passageiro chegar no ponto e sair do ponto de ônibus. Continue conosco após o intervalo para criar este diagrama de status, iniciando pelo nosso ônibus. Continuando o nosso modelo de simulação híbrida da rota de ônibus aqui dentro da cidade, vamos agora na aba do ônibus e vamos criar o diagrama de estado dele. Para criar esse diagrama de estado, nós vamos vir aqui em Agent e vamos utilizar aqui o diagrama de estado, o State Chart. Todo diagrama de estado começa com um ponto de entrada, é obrigatório. Ficou bem grande aqui, vou só reduzir o zoom para melhorar a visualização. Então, iniciando aqui o nosso State Chart, nós vamos colocar três opções, três comportamentos para o nosso ônibus. Primeiro comportamento, o nosso ônibus está na garagem, parado. Na garagem. Segundo comportamento, nosso ônibus está se movendo até o próximo ponto de ônibus. Então, vou colocar aqui Moving to Next. Vou colocar na linguagem básica, Moving to Next. Ele está se movendo para o próximo ponto de ônibus. E, por fim, ele está no ponto de ônibus. Então, at bus station, na estação de ônibus. Vou inserir aqui as transições entre cada um deles. E, ao ele estar no ponto de ônibus, a gente vai colocar uma opção para ele, uma tomada de decisão, que é esse nosso losango chamado branch. Então, terei uma transição do ponto de ônibus até o branch. E daqui ele tem duas opções. Se está no meio do caminho, ele irá se mover para o próximo ponto de ônibus. Essa é a nossa primeira opção aqui do ônibus seguir o seu caminho. Ou ele pode, se for a última estação, vai para a sua garagem. Então, criarei aqui uma transição, voltando lá em cima para a nossa garagem. Vou criá-la aqui por baixo só para aparentar melhor. Então, temos aqui uma escolha após a estação de seguir para a próxima estação ou voltar para a garagem. Basicamente, isso que iremos executar. Aqui será uma transição, branch, vou até alterar o nome dela, avalia próximo. Vai avaliar qual que é o próximo passo dela. Vamos agora, item a item, cadastrar as configurações, as propriedades de cada um desses nossos estados. Começando, vou vir aqui dentro do nosso ônibus e vou criar uma variável para eu saber em que ponto eu estou. Pois, se eu estiver no primeiro ponto, eu irei para o segundo. Se eu estiver no segundo, irei para o terceiro, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que eu vou criar será uma variável para contar em qual ponto de ônibus eu estou. Então, aqui eu terei o ponto ônibus index, que eu estarei inserindo qual o ponto de ônibus no qual o meu ônibus se encontra. Vai receber os próximos números de ponto de ônibus. Posso colocar de um lado, do outro, fica a critério de vocês. Este ponto de ônibus, como a gente numerou aqui na planilha, 1, 2, 3 em números inteiros,
esta nossa variável também será apenas inteira, para facilitar um pouquinho o processamento de máquina. Dentro deste ponto de ônibus, ele terá um valor. O valor inicial dele será 0. Então, nosso ponto ônibus indexed vale 0 logo de cara. Poderia colocar aqui valor inicial 0, mas vou colocar dentro da garagem. Em vez de ser aqui a variável, dentro da variável, quando ele chegar na garagem, eu quero que zere este valor, pois a partir da garagem que ele segue o percurso dele. Então, entrou na garagem, ele terá uma ação de entrada, que é o ponto ônibus, Ctrl espaço, indexed, recebe o valor 0 para zerar os nossos pontos. Toda vez que o nosso ônibus está na garagem, ele zera a variável de ponto de ônibus, está no ponto 0. Basicamente isso que fizemos aqui. Continuando. Para o nosso ônibus sair da garagem, será um timeout, será um tempo simples de 1 minuto. Apenas para falar que ele vai para o próximo ponto. Essa primeira transição sai da garagem e vai para o primeiro ponto da nossa lista. A partir deste ponto, ele vai para o estado Moving to Next. Neste estado, a gente já tem uma configuração de entrada um pouco maior. Vamos fazer o nosso ônibus seguir para o próximo ponto. Se ele está no 0, depois ele vai para o 1, depois ele vai para o 2 e assim sucessivamente. Para fazê-lo, nós vamos inserir aqui o comando move to, que já utilizamos anteriormente em outros modelos. Esse move to, estarei usando um move to de agente, pois ele vai para um outro agente, que é o ponto de ônibus novo. Para dizer que ponto que é esse, eu vou voltar lá no main e vou encontrar todos os pontos de ônibus. Então, ponto de ônibuses. E além disto, dentro do ponto de ônibuses, eu quero encontrar aquele que tem a numeração do ponto ônibus indexed, que é o número inteiro. Então, coloquei aqui uma ação de entrada, que ele vai se mover para a próxima numeração de ônibus, que é exatamente a numeração aqui do ponto de ônibuses. Isso que estamos fazendo aqui dentro do nosso Moving to Next. Continuando. Cheguei ao próximo ponto. Para eu parar na estação, estar na estação, teremos uma transição apenas de chegada de agente. Bem simples. Cheguei o agente na estação, está de boa. Só que quando eu chegar na estação, esse at bus station, eu tenho que indicar para o ônibus que ele chegou ali e ao chegar ele vai entrar no ponto de ônibus, que é esta nossa entrada criada lá no ponto de ônibus. Então aqui no atBus eu terei dois tipos de função. Uma primeira indicando que o ônibus entra no ponto de ônibus, será inserido lá, e a segunda que eu tenho que contabilizar quem é o próximo ponto. Então começando aqui. Primeira coisa, eu vou indicar que o nosso ônibus entrará naquela função, naquela função da modelagem básica de entrada do ônibus. Para fazer isso, eu tenho que encontrá-la. Então, vou lá no main, ponto ônibuses. Ctrl espaço. Então, eu encontrei aqui o ponto de ônibus, todos eles. Temos o agente ponto de ônibus e todos os pontos estão aqui nessa população. Dentro dessa população, eu vou abrir parênteses e quero encontrar o número ponto ônibus indexed. Quero encontrar o número que está aqui nessa variável. Quando encontrar, eu vou adentrar deste ponto de ônibus e quero fazer com que o meu ônibus entre no fluxo de processo do ponto. O nome que eu dei para aquele enter é entrabus. Como que foi? Entrabus. Entre. Eu coloquei entre, desculpa. Vou até alterar aqui para entra. Entrabus no ponto. Então, aqui no nosso ônibus, quando ele estiver na estação, entrabus no ponto. Isto. Eu vou pegar o ônibus, função take, e será este ônibus em si, this. E fecho com ponto e vírgula. Só vou ampliar aqui para a gente ver toda a função. O que eu estou fazendo?
tenho diversos ônibus, aqui no caso apenas um neste primeiro exemplo. Este ônibus, pegarei ele, este ônibus em si, e colocarei ele dentro da função entra_bus no ponto, que é a função que está aqui no nosso agente ponto de ônibus. Só que eu colocarei o ônibus na função que é o próximo ponto de ônibus, o que ele chegou. A partir desse momento, a variável eu vou ter que adicionar uma unidade, pois eu vou para o próximo ponto de ônibus. Então vou dar um Enter aqui e vou adicionar um ponto. Ponto ônibus indexed, que é a nossa variável, soma mais 1. Então mais, que é soma 1. E ponto e vírgula. Então cheguei no ponto, a variável adiciona uma unidade e agora o ônibus vai seguir para o próximo ponto. E é isso que vamos ensinar na próxima configuração. A nossa próxima configuração é a nossa transição do ônibus até a decisão. Esta configuração será baseada em uma condição. Essa condição, melhor dizendo, vai ser uma mensagem. Vamos trabalhar com mensagem. Essa mensagem será uma mensagem particular que eu chamarei de go, vá. Ou seja, eu estou liberando o ônibus para seguir viagem. Daqui a pouquinho nós vamos lembrar dessa expressão, porque lá o passageiro, o último que entrar no ônibus, ou quando ele ficar lotado, a gente vai despachar o ônibus para o próximo ponto. Já dentro do branch, a gente vai entrar dentro dele, o avalia próximo, e vamos manter a configuração do branch em si. O que vamos estar alterando são as propriedades de quais as opções a gente tem. Como assim? Vou vir aqui na primeira, que o nosso ônibus vai para o próximo ponto. Neste elemento, nós vamos manter um fator default. Não vai ser a condicionante. E não vou colocar nada, pois eu só vou ter uma condição se for o último ponto. Se for o último ponto, vai para a garagem. Se não for o último ponto, continua se movendo para o próximo. Então, na condicionante da nossa tomada de decisão, que vai para a garagem, aí sim eu vou colocar uma condicional. E esta condicional será a seguinte. O ponto ônibus indexed for idêntico ao total de pontos de ônibus. Então, vou voltar lá no main ponto ônibuses ponto size. Se isso daqui acontecer, ele vai para a garagem. Ou seja, se a minha variável ponto de ônibus receber o valor 104, que é o total de pontos de ônibus, vá para a garagem. Se não, mova-se para o próximo ponto. Basicamente isso que a gente fez aqui na configuração deste nosso branch, dessa nossa tomada de decisão. Com isso, então, criamos todo o comportamento do nosso ônibus, no qual ele pode estar na garagem, depois ele se move para cada um dos pontos e chega no ponto, e fica nesse zigue-zague entre todos os pontos, exceto se for o último ponto que ele volta para a sua garagem. Com isso, então, finalizamos o diagrama de estados do ônibus e, depois do intervalo, vamos criar o diagrama de estados do passageiro. Eu tenho que fazer o passageiro entrar aqui neste nosso ônibus. Continue com a gente, então, após o intervalinho, para o prosseguimento do nosso modelo. Continuando nossa simulação híbrida, vamos agora, dentro do passageiro, criar o diagrama de estados dele. O passageiro eu não abri ainda a abinha dele, vou voltar aqui no main, e vou clicar 2 vezes em cima de passageiros, para abrir aqui a aba dele. Esse nosso passageiro também terá um diagrama de estados, também terá comportamentos de acordo com cada um dos indivíduos. Lembrando, colocamos 1.200 indivíduos. Começando então, vou colocar os 5 estados dos passageiros. Começo sempre o diagrama de estados com o Start Chart, com o nosso ponto de início, e vou colocar os 5 pontos. Primeiro vou ter um estado simples, que é o nosso estado padrão do agente. Vou até manter esse nome, nem vou alterá-lo. É o estado de princípio, de partida mesmo, do nosso passageiro. Ele está ali dentro do nosso ambiente.
Depois desse estado, o nosso passageiro pode necessitar de um ônibus. Então, necessita ônibus. Lembrando, sem cedilha nem acento. Depois disso, ele vai decidir se ele vai até um ponto de ônibus ou se ele desiste do ônibus, dependendo da distância. Então, coloquei um fator de decisão e ele vai movendo próximo ponto, ou ele pode desiste ponto, que ele desiste de ir até um ponto. Lembrando, nosso passageiro vai até um ponto de ônibus se ele estiver a 500 metros de distância de cada um dos pontos. E por fim, ele chega no ponto de ônibus. Então, colocarei aqui no ponto. Quando ele chega dentro do ponto de ônibus, já fizemos o fluxo de processo dele. Ele entra no ônibus ou sai do ônibus. Ligando cada um deles, vou colocar as transições entre cada um destes estados. Necessita até o branch, do branch até mover no próximo e também do branch até desiste ponto. Só fazer aqui para ficar uma curva melhor de visualizar. Uma próxima transição indo para o ponto. E depois que ele desiste do ponto, ele volta a ficar num estado nulo. Colocarei aqui este estado para ele. Colocar duas curvas para ficar melhor de visualizar. Chegar um pouquinho para baixo. E depois que ele entra no ponto, melhor dizendo, ele também vai para o estado nulo, que ele está no ponto. Então também vou fazer aqui toda a curva para ele voltar lá para o nosso estado nulo. A partir disso, então, nós temos o fluxo do passageiro. Ele está no estado nulo, não quer nada. Aí, de uma hora para outra, ele necessita ir no ônibus. Se o ônibus estiver a menos de 500 metros, ele vai até o próximo ponto. O ponto de ônibus a menos de 500 metros. Se não, ele desiste e vai caminhar para um estado nulo. Caso ele vá para o próximo ponto, ele chega no ponto e volta ao estado nulo porque ele estará dentro do ônibus e será deslocado até determinado local. Continuando agora, visualizando item a item. Vou começar aqui pelo estado nulo. Esse estado nulo realmente não terá nada, será apenas um estado de transição no qual o nosso agente, no nosso caso o passageiro, ficará após desistir do ponto ou estar no ponto, antes de ele necessitar realmente de um ônibus. Para que ele necessite de um ônibus, vou fazer uma nova transição. Essa transição será por uma taxa. E essa taxa será uma distribuição uniforme de 1 a 4 vezes por dia. Ou seja, cada um dos meus passageiros vai precisar do ônibus 1, 2, 3 ou 4 vezes durante o dia. Para fazer isso, venho aqui na transição, na distribuição de probabilidade. Vou encontrar a uniforme, está aqui em cima, de mínimo 1 e máximo 4. E com isso, a NLogic cria uma distribuição aqui para a gente. E no caso será por dia. Ou seja, por dia, nosso passageiro pode ir de 1 a 4 vezes necessitar de um ônibus. Por exemplo, ele vai e volta do serviço, 2 vezes ele precisou do ônibus. Ou ele vai e volta do serviço, vai e volta de uma academia no final do dia, precisou de 4 vezes de ônibus. E assim todas as variações aqui dentro. Basicamente isso que fizemos nessa transição do rate. Todos os 1.200 indivíduos, os passageiros, vão estar dentro dessa transição. Todos vão precisar. Agora vamos descobrir se todos realmente irão usar o ônibus. Para fazer isso, nós vamos criar uma função que vai avaliar qual é a distância do meu passageiro para o ponto de ônibus. Para fazer isso, vou criar uma equação, que aqui no NLogic se chama de função, dentro do meu passageiro. E esta função eu vou dar um nome de avalia.próximo. Ele estará avaliando qual é a distância do próximo ponto de ônibus para decidir se ele vai ou não até esse ponto. Para fazer isso, nós vamos colocar aqui um retorno de valor, não é uma ação, ele vai retornar realmente uma equação, um igual, e vai ser do tipo ponto de ônibus. Ou seja, estarei avaliando o ponto de ônibus e não um número qualquer.
Qual que é o corpo da função? Este corpo da função já é um pouquinho mais complicado. Então, vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, ele vai retornar um valor. Então, return. Eu quero um valor. E este valor é o ponto mais próximo possível que ele quer encontrar. Para fazer isso, vou utilizar a expressão find first. Encontre o primeiro. E vai ser essa primeira opção aqui, no qual ele vai me perguntar qual que é a coleção e qual que é a condição dele encontrar o primeiro ponto de ônibus. Primeira coisa, a coleção. Eu quero todos os pontos de ônibus. Ele pode escolher entre qualquer um ou mais próximo. Para escolher entre todos, eu vou lá no main ponto de ônibus. Ponto ônibus. Então, entre todos os pontos de ônibus, toda a população, eu tenho uma condição. Que condição que é essa? Que a distância entre o meu agente passageiro e o ponto de ônibus não seja menor que, aqui no caso, 300 metros, entre 300 e 500 metros. Como que eu vou escrever isso aqui dentro do NLogic? Eu vou criar uma função, uma variável interna chamada PO. Essa variável interna estará incorporada dentro de uma distância do GIS. Então, get distance GIS, já que eu estou no mapa. E ele me pergunta, essa distância é latitude, longitude, que tipo que é? Vou escolher essa primeira mesmo. Essa função é um pouquinho grande, vou ampliar aqui para a gente visualizar tudo. Então ele me pergunta alguns elementos. Primeiro, qual que é a latitude inicial e segundo, qual que é a latitude final, para ele calcular qual que é essa distância. Então, começando com a latitude inicial. A latitude inicial, como eu estou no passageiro, eu vou pegar a latitude dele. Então, get latitude. E com isso estou buscando o ponto de latitude do meu passageiro, assim como vou fazer da longitude. Get longitude. Então, encontrei aqui o ponto inicial do passageiro, na onde ele está. E a latitude 2 e longitude 2? Eu quero saber para onde ele vai. Então, vai ser o PO.getLatitude. Então, dentro dessa variável interna, para onde ele vai, eu estou procurando a latitude dela. E o mesmo eu vou fazer com a longitude. PO.getLongitude. E com isto, eu estou pesquisando a longitude deste ponto distante do meu passageiro, do nosso ponto de ônibus. Após isso daqui, eu vou colocar uma vírgula, e vou dar um Enter, só para melhorar a visualização. Vou dar um Enter aqui nesse segundo, só para melhorar a visualização, não ficar tão grande assim a nossa expressão. O que eu quero fazer aqui? Eu quero essa distância, primeiramente, em metros. Então, meters. Aqui dentro do NLogic, meter. Se isso daqui for menor ou igual a 300, então ele executa, ponto e vírgula. Se não, ele não vai. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou retornando o primeiro mais próximo dentro de todos os pontos de ônibus, sendo que o PO vai receber uma distância em metros, que é a distância GIS entre a latitude e longitude do ponto do meu passageiro versus a latitude e longitude do ponto de ônibus. Se isso for menor que 300, executa-se esta função, avalia ponto de ônibus. Isso que nós fizemos. Agora eu vou criar uma variável que vai receber este valor. Clicando aqui dentro da variável, vou só reduzir aqui para melhorar a visualização. Clico na variável, insiro ela. Será uma variável chamada ponto próximo. Esta variável recebe todos os pontos de ônibus, sabe todas as informações dele, e vai receber o número deste ponto de ônibus, que eu acabei de encontrar ali na função. Então, ponto próximo, aqui dentro do nosso necessita ônibus, vou ter uma função de entrada que o ponto próximo, essa variável,
recebe a função avalia ponto próximo. Ponto e vírgula. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu necessite de um ônibus é só uma taxa, todos precisam. Mas eu vou avaliar por meio de uma função qual que é a distância que eu tenho de um ponto de ônibus. Se for menor que 300 metros, eu vou retornar para o passageiro a posição deste nosso ponto de ônibus. Isso que fizemos aqui na função. Só que para que o meu passageiro receba, eu tenho que criar variável para ele receber essa variável, já que ao andar, ele terá outro ponto de ônibus ao seu redor mais próximo. Isso que a gente está criando aqui dentro do necessita ônibus, fazendo com que ele verifique a distância do próximo ponto, se é menor ou não do que 300 metros. A partir disso, eu vou tomar uma decisão. Essa decisão, para ir para o nosso branch, será uma decisão condicional. Essa condição vai ser um gatilho simples que depois a gente vai voltar. Caso verdadeiro, ele vem para cá. Ou seja, ele vai decidir se vai se mover para o próximo ônibus ou desiste daquele ponto de ônibus a partir agora de uma tomada de decisão. Vindo no nosso branch, vamos mantê-lo aqui, vou só alterar o nome dele, vou colocar que ele vai avaliar a distância, avalia a distância. E agora nós vamos fazer o default e o padrão. Vou colocar como padrão condicional mover para o próximo ponto. E default vai ficar a desistência do ponto. Então aqui dentro da minha condição tem duas possibilidades. Ou eu vou para o próximo ponto se for menor do que 300, ou eu desisto do ponto se for maior do que 300 metros a distância do passageiro até o ponto. Começando aqui na desistência. Ele é um valor default, porque se for menor, vai já para o próximo ponto. Então nem vou escrever nada aqui dentro. Mas aqui no movendo para o próximo ponto, nessa nossa transição, é uma condicionante e o valor vai ser verdadeiro se o ponto próximo, a nossa variável, for diferente de nulo, tiver algum valor ali dentro. Diferente aqui no unilógico, ponto de exclamação, igual. E null. Ou seja, minha função jogou algum valor dentro do ponto de ônibus, caso ele esteja a menos de 300. O meu branch vai avaliar. Se isso não for nada, não for nulo, ou seja, tem um número ali, vá para o próximo ponto. Se não, já desiste do ponto e vai embora. Isso que estamos fazendo aqui no nosso branch, na nossa tomada de decisão com o nosso agente. Indo agora na nossa desistência do ponto, na transição entre desiste do ponto e vai lá para o nosso estado nulo. Caso aconteça isso, vou colocar 1 minuto de transição. Ele vai pensar um pouquinho, vai desistir do ponto e em 1 minuto ele volta a ficar no estado nulo. Já movendo para o próximo ponto, que é o nosso próximo estado, eu vou dar uma alterada nele. Dentro aqui do movendo próximo ponto, eu vou colocar uma transição dentro dele que vai vincular a posição do nosso agente. Para fazer isso, eu tenho que colocar uma nova variável, que é o ponto de destino. Como assim? Eu avaliei que tem um ponto próximo de mim. Mas qual que é essa numeração? Eu vou agora dizer para o meu agente passageiro. Então, criarei aqui mais uma variável, que é a nossa variável ponto destino. Essa variável ponto destino não é um valor qualquer, é o valor do ponto de ônibus. Então, marcarei ela aqui. E assim que eu me mover para o ponto de ônibus, eu vou construir uma ação de entrada. Que ação que é essa? Ele vai se mover para o próximo ponto, então move to, Ctrl espaço, para um agente. E este agente vai ser vinculado ao ponto próximo. Ou seja, vi qual que é o ponto mais próximo de mim e estou me movendo para ele. Ponto e vírgula. Depois disso,
o meu ponto de destino é na onde eu vou parar. Na onde eu quero parar? O ponto de destino, neste caso, vou colocar um valor totalmente aleatório. Então será um random where, vamos ver se ele acha, encontrou, de uma coleção de ponto de ônibus, main.ônibus, com a condição que o ponto de ônibus está incluído, melhor dizendo, em um ponto de ônibus diferente do que eu estou, que é o ponto próximo. Ponto próximo. Não encontrou, vamos rever aqui. PO é diferente de ponto próximo. E vou fechar aqui, que eu escolhi uma opção errada de entre todas, né? Mas vou fechar aqui o parênteses dessa escolha aleatória. O que eu estou fazendo aqui? O meu passageiro decidiu se mover para o próximo ponto e o ponto de destino dele, que é qualquer outro dos pontos de ônibus, será escolhido aleatoriamente, através do ponto de ônibus e através de uma expressão que o ponto de ônibus está interferindo em algum que não seja o ponto que eu estou. Eu vou ir para qualquer outro. Basicamente isso que eu estou ensinando para o NLogic. Continuando, depois que eu me movi para o próximo ponto, eu vou chegar nele. Então será um agente arrival. Simples assim. E estou no próximo ponto. Quando eu estiver no próximo ponto, vou ter uma ação. O ponto próximo, que é a nossa função para saber de todos os pontos de ônibus, ele vai pegar o meu passageiro e vai entrar dentro do nosso ponto de ônibus. Então, entra passageiro no ponto. Vou pegar o passageiro, take, e será este passageiro, this. Então, cheguei no ponto de ônibus, que é aqui o nosso ponto próximo, entrei dentro dele e fiz o meu passageiro, este this, entrar na nossa função de entrada aqui dentro do ponto de ônibus. Entra passageiro no ponto. Então, estou vinculando no ponto para que o passageiro entre em algum ônibus. Basicamente isso que a gente fez aqui. Por fim, a última transição, no ponto de ônibus, até ele ir novamente para o estado vazio, será também por uma mensagem. Essa mensagem será uma expressão particular, que será a expressão chegou. Ele chegou no seu ponto. Após tudo isso, nós criamos um fluxo de processo para o nosso agente passageiro. Mas agora eu tenho um grande problema. Se eu parar aqui, o meu passageiro, lá dentro do meu main, ele sempre vai ficar parado e se ele estiver a mais de 300 metros de distância do meu ponto de ônibus, ele nunca vai entrar no ônibus. Logo, eu tenho que fazer com que o meu passageiro ande, percorra algum percurso aqui dentro da cidade, pule para um outro lugar. Para fazer isso, aqui dentro do meu passageiro, eu vou criar uma nova função, que vai ser uma função de variar a latitude e a longitude do nosso passageiro ao longo do tempo, caso ele não pegue o ônibus. Essa função é bem grande, então vamos devagarinho nela após o nosso intervalo. Até aqui, então, construímos o fluxo do nosso passageiro, de comportamento dele. Ou ele está no estado nulo, ou precisa de um ônibus, ou se move para um próximo ponto, ou desiste. E quando ele se move para o próximo ponto, ele entra no ônibus quando ele estiver no ponto. Após o intervalo, nós vamos adequar um pouquinho melhor este nosso passageiro, caso ele não encontre um ponto de ônibus próximo, para que ele se mova a pé para outro lugar. Continuem conosco então, após o intervalinho, para mais este detalhe do nosso modelo. Continuando o nosso modelo de simulação híbrida, vamos aqui dentro da nossa rota de ônibus visualizar como que está o nosso modelo até o momento. Já criamos o ponto de ônibus, já criamos o ônibus, já criamos o passageiro.
fizemos o ônibus entrar aqui dentro do ponto e fizemos o passageiro também entrar no ponto de ônibus, só que o passageiro com a restrição de 300 metros de distância. Se rodarmos o modelo agora, darmos o play, os nossos passageiros estarão aqui dentro da nossa região de passos que criamos aleatoriamente. Ficou até um pouquinho grande, vamos ter que diminuir um pouquinho. E notem que temos aqui todos os pontos de ônibus e o nosso ônibus andando lá embaixo. Alguns passageiros se movem até o ponto, só que os demais ficam parados, inclusive dá alguns erros de animação por conta do tamanho. Por que a gente vai precisar colocar algumas funções a mais? Se eu manter da forma que está, o nosso passageiro vai ficar paradinho e nunca vai entrar num ponto de ônibus, porque ele está a mais de 300 metros de um. Então teria que criar uma função para os meus passageiros pularem ao longo do tempo de posição, mudarem de latitude e longitude. Então, continuando aqui o nosso modelo, primeira coisa, vou entrar aqui novamente no passageiro e vou reduzir um pouquinho a figurinha dele, ficou muito grande lá no nosso modelo. Vou diminuir bastante, para ele ficar bem pequenininho. Vou alterar aqui diretamente por dimensão, tem como? Não. Então aqui coloquei bem pequenininho o nosso passageiro. Ainda ficou grande. Vamos aproximar mais para melhorar a visualização. Isso. Então o passageiro agora ficou bem pequenininho, cabe lá no nosso layout. Só que agora aqui dentro dele, nós vamos criar uma função bem grande, para que ele pule de posição ao longo do tempo. Para que isso aconteça, vou criar uma nova função. Clico, seguro e arrasto a função, e será uma função chamada varia latitude e longitude. Eu quero que ele mude de latitude e longitude ao longo do tempo. Para fazer isso, irei criar uma função aqui dentro dessa nossa expressão. Essa função começará com duas variáveis, que é descobrir na onde o nosso passageiro está. Então, a primeira variável, double latitude, recebe a nossa latitude do passageiro, get latitude dele. Então, estou pegando a latitude do passageiro, ponto e vírgula. E criarei uma segunda variável também, double, que é a longitude. E essa variável recebe get longitude, que é a longitude, o ponto da longitude do nosso passageiro, ponto e vírgula, porque é uma expressão. Agora vou criar uma função aleatória, para que o nosso passageiro aleatoriamente pule para outra posição do mapa. Para que isso aconteça, vou buscar criar uma nova variável interna, também do formato double, que vai ser um delta de latitude. Ou seja, estou criando uma função delta qualquer, que eu vou adicionar para cima e para baixo aqui na nossa latitude. Essa função recebe uma distância em km dividido por, sei lá, um valor qualquer. Vou colocar um valor 111.0, que eu quero que seja decimal também. Então, estou dividindo essa distância, esse delta, numa distância em quilômetro por 111, só para ter um número totalmente aleatório aqui. E vou fazer o mesmo com o delta longitude. Delta longitude, que também recebe uma distância qualquer em quilômetro. E vou dividir por 111.0 para ter o nosso número aleatório. Só que na longitude eu ainda vou multiplicar por um outro valor aleatório, para realmente ter um número bem diferente um do outro. Vou buscar, por exemplo, lá na matemática, um cosseno, math.cosseno. Vamos ver se ele encontra a função. Sim. Só cosseno mesmo. Math.cosseno. E eu quero a função math.radians isso. Matemática para radianos da nossa latitude. Abrir aqui parênteses. Faltou abrir esse parênteses e, portanto, fechar parênteses aqui. O que eu estou fazendo aqui?
Encontrei a posição de latitude e longitude do meu agente, do meu passageiro. Agora eu estou criando um delta, tanto para latitude quanto para longitude, um delta qualquer, um valor numérico qualquer, que eu estou tentando colocar de forma aleatória. Então aqui basicamente estou criando números aleatórios para somar na latitude e longitude, como se o meu agente passageiro estivesse se movendo pela nossa cidade. Só que também não pode ser muito grande essa latitude e longitude, porque ele deve permanecer dentro do raio dele, dentro lá da nossa região de passos. Finalizo isso daqui e agora a gente vai vincular um com o outro. Vou gerar variações aleatórias dentro de um intervalo permitido, eu não posso ultrapassar a minha região. Então vou criar mais uma variável, meu double delta latitude. Esse double delta latitude vai receber um get de full random generation. Vamos ver se ele encontra. É default. Default random generate. Eu vou obter um gerador aleatório de número. Ponto. Dentro deste gerador aleatório, vou procurar um next double. Randômico. E vou multiplicar ele por 2. E vou multiplicar pelo delta latitude que eu calculei agora há pouquinho. Para ser bem aleatório mesmo este valor. E tudo isso eu ainda vou subtrair pelo delta latitude. Ponto e vírgula porque é uma função. Então é uma função um pouco complexa de se explicar, mas basicamente estou criando um delta para eu somar depois na longitude e latitude do meu operador, do meu passageiro. Este delta é um númerozinho que eu vou somar ou subtrair. Ele será gerado por um gerador aleatório, que vai multiplicar pelo próximo double que tiver, vezes 2, vezes o delta latitude, que eu calculei aqui em cima, menos o delta latitude para ficar dentro da nossa região. Vou fazer o mesmo aqui dentro da longitude. Então só vou copiar e colar, só que agora será o delta long. Só colocar long. Esse delta long também terá um gerador aleatório. Também estarei multiplicando aqui o próximo double vezes 2. Só que aqui vai ser o delta longitude. Ctrl espaço para ele aparecer. Assim como aqui também será o delta longitude. Ponto e vírgula para finalizar. Após eu calcular esses deltas totalmente aleatórios, eu vou embutir dentro da latitude e da longitude. Ou seja, vou criar uma nova latitude double, nova latitude, que vai receber a latitude antiga, que eu criei aqui em cima, mais o delta da latitude. Um valor aleatório que ele vai ir para cima para baixo. O mesmo vou fazer o double da nova longitude. Longitude. Que vai receber a longitude, que eu criei agora há pouco, mais o delta da longitude. Ponto e vírgula para ele. E com isso agora eu tenho novas coordenadas para o meu passageiro. Só que agora eu só vou inserir essa nova coordenada se o passageiro estiver parado. Então vou criar uma função if. Eu só executo isso se o main.região passos, a nossa região lá demarcada, ponto contém. Então só se essa região contém a nova latitude e a nova longitude. Se ela não contiver o valor, não vai fazer. Nova latitude, nova longitude. Então, se dentro da minha região conter os dois pontos, então retorne new double, retorne um novo valor, abro e fecho colchetes, que ele vai adentrar dentro desse novo valor com um parâmetro, que esse parâmetro será a nova
latitude, vírgula, nova longitude. Fecho chaves. Ponto e vírgula. O que eu estou criando aqui? Um ponto com o x e o y de latitude e longitude, vertical e horizontal, com esses novos, desde que ambos, a latitude e a longitude, estejam dentro da região de passos, não estejam fora da região demarcada. Se não estiver, então else, se não estiver dentro da região de passos, eu vou retornar, return, new, double, abro e fecho colchetes, que é um dado binário, né, os dois pontos. Abro chaves e vai retornar a atual latitude, vírgula, longitude. Fecho chaves. Ponto e vírgula para finalizar o if. O que eu estou fazendo neste if? Eu já calculei novas latitudes e novas longitudes. Só que no if, se ambas estiverem dentro da região, beleza, o meu passageiro recebe essa nova informação e pulará para lá. Se não, mantenho a posição original do passageiro e entro de novo nesse cálculo. Então, isso que a gente está fazendo nessa nossa função, que é um pouquinho chata. A grande chatice dessa é colocar essa variável aleatória dentro dela. Eu estou somando um delta aleatório para o nosso passageiro pular de um ponto para o outro. Basicamente isso que criamos nesta nossa função. Além disto, o nosso varialog ele não vai ser somente uma ação, ele vai retornar o valor. E eu quero que ele retorne um valor que será outro tipo, que é um double. Então vai ser um valor com vírgula, basicamente isso. Este valor com vírgula será representado por esses valores entre os colchetes que colocamos. Então é uma função um pouquinho chata de criar. Além disso, a gente não criou aqui o que significa esse dist_km. Eu só lancei ele aqui. Esse dist_km é um argumento que vamos colocar aqui no nome dele. Será o dist_km e ele vai ser de um tipo double. Ou seja, ele sempre vai receber... Vamos ver se eu consigo aqui colocar o double bonitinho. Isso. Ele vai receber um valor double dentro dele. Com isso, vai ser um valor qualquer, com vírgula, que a latitude vai dividir por 111, o número aleatório, e a longitude também vai dividir pelo seu número aleatório, vezes um cosseno qualquer. Só para a gente alterar a posição do nosso agente passageiro. É uma função bem chatinha, igual vocês viram, mas funciona. É como se eu lançasse meu passageiro de forma aleatória em várias posições no nosso mapa. Para fazer com que essa função funcione, eu vou voltar aqui no nosso estado, que é quando ele está nulo, está parado, e o nosso estado vai sofrer um rate aqui na transição interna dele. Vem aqui em Transition, crie uma transição interna para ele mesmo. Dentro do estado dele, ele terá uma transição rate por uma taxa de 12 por dia. Ou seja, ele vai alterar de posição 12 vezes por dia. Como que ele vai alterar de posição? A variável double, que eu criei agora há pouco, vou colocar aqui o colchete, que dentro dela vai alterar. Ela vai receber uma nova lat_long, uma variável interna, que recebe a varia lat_long, nossa função, que eu criei agora há pouco, aquela complicada, dentro de uma distância em km. Só que essa distância em km vai ser uma uniforme de 2 pontos, double, mínimo e máximo. Valor mínimo 2, valor máximo 4. Ponto e vírgula. Ou seja, estou incluindo nessa nova variável, nova latitude e longitude,
a nossa funçãozinha. E essa funçãozinha vai variar aquela nosso x, que eu chamei de quilômetro, ali na função, de 2 a 4, para ser mais aleatório ainda. Além disto, eu vou setar, então, set lat long, vou incluir essa nossa variável. Então, set lat long, isso, latitude e longitude, na onde a nova latitude é a new lat long, assim como a longitude, new lat long. Só que dentro do lat long, o primeiro valor vai ser o 0. Então, abro o colchete, 0. Será o primeiro ponto. E o segundo ponto será, abre colchete, 1. Com isso, estou indicando que aqui dentro desse conjunto de pontos do double, eu vou ter o primeiro valor seguindo a nova latitude e longitude e o segundo valor seguindo essa nova latitude e longitude. Com isto, quando o meu passageiro estiver parado no estado nulo, 12 vezes por dia eu vou fazê-lo mudar de posição. Esse número também chutei, é meio que aleatório. Apenas para fazê-lo trocar de posição ao longo do dia dentro do nosso mapa. Salvando o modelo e verificando se tem algum bug, apareceram alguns doubles, alguns problemas com double. Então aqui dentro da transição nossa interna, deu um pequeno BOzinho. Vamos conferir o que aconteceu. Então, o double, acho que aqui não tem espaço. New lat long, varia latitude e longitude com uniforme de 2, 4. Vou só tirar esse espaço aqui, esse não interfere tanto. Vou imputar uma nova latitude e longitude, ponto 0, ponto 1, com vírgula no meio. Então vimos aqui nos dois problemas, eu estou com um problema com esse double que ele não encontrou. É que aqui na nossa função latitude e longitude eu coloquei um tipo double direto. No caso é um outro tipo, que é o double abre e fecha colchete. Faltou esse detalhezinho, pessoal. Então dentro da nossa função varia lat long tem que colocar esse double com abre e fecha parênteses, porque ele está criando um novo valor, aqui no caso binário, com vários elementos dentro, como se fosse uma lista de elementos. Vamos salvar e ver se é isso mesmo. Isto. Então, com isso, a gente resolveu esse pepininho. Vamos ver se vai dar certo. Rodar o nosso modelo. Então, temos aqui os nossos agentes. Eles, de vez em quando, trocam de posição, igual vocês estão vendo, para avaliar se eles estão próximos ou não de um ponto de ônibus. Se eles estiverem, eles se movem até aquele ponto, igual está acontecendo em algum deles. Caso ele necessite de ônibus, esteja próximo dele, ele vai e fica próximo daquele ponto e se movimenta até ele. Caso não, os nossos 1.200 agentes trocam de posição dentro apenas deste mapa. Então toda essa função foi feita para trocar a posição dos agentes caso eles estejam no estado nulo. Senão, a todo momento, ele não vai ir até o ponto de ônibus, já que ele nunca vai ficar próximo dele. Com isso, então, finalizamos mais essa etapa do nosso modelo. Vou fechar aqui a animação. E, após o intervalo, nós vamos continuar integrando o ponto de ônibus, o ônibus e o passageiro dentro do nosso ambiente. Então, continuem conosco após o intervalinho, pessoal. Continuando com o nosso modelo, após já colocarmos para deslocar o passageiro ao longo do tempo, 12 vezes por dia, ele vai mudar de posição dentro do nosso mapa, e caso ele queira ir de ônibus naquela nossa taxa, de 1 a 4 vezes por dia, ele avalia se o ônibus está próximo dele, o ponto de ônibus, e vai, caso esteja a menos de 300 metros. Agora nós vamos vincular cada um deles com as condições de entrada e saída do passageiro do nosso ônibus. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no nosso ponto de ônibus. Vou começar com a saída do passageiro. Digamos que o passageiro já está dentro do ônibus. Quando ele sai? Ele irá sair apenas quando acontecer uma condição. Esta condição será a seguinte: agent.destino, aquela variável do ponto de destino,
for idêntico à posição deste ponto de ônibus. Ou seja, criamos aqui no passageiro o ponto destino, que é para onde ele vai. Este ponto destino, que nós vinculamos aqui movendo, ele recebe um valor aleatório. Lá no ponto de ônibus, o nosso passageiro sai caso este ponto aleatório de destino tenha chego. Senão, ele fica dentro do ônibus. Basicamente isso. Após isso, nós vamos ir no sai passageiro. Então, ele está saindo. E na saída do passageiro, eu vou mandar uma mensagem. Que o nosso agent.receive, algum passageiro vai receber, receive, a função chegou. Ponto e vírgula. Então, o agente está mandando a indagação, a nossa configuração chegou. Esta nossa condição vai voltar aqui no nosso passageiro para dizer que ele chegou ao ponto. Então, aqui nós criamos aquela função de mensagem chegou. Ou seja, assim que o cliente chegou, o nosso passageiro chegou, ele volta ao estado nulo. Então, criamos a saída do passageiro, é o gatilho dele lá na troca de estado do passageiro, que é a função chegou. Continuando, nós vamos agora na saída do ônibus. Assim que o ônibus sai do fluxo dele, do fluxo do ponto, eu tenho que mandar aquela mensagem go para o ônibus prosseguir para o próximo. Então, na saída do ônibus, aqui no ponto de ônibus, o agent.receive vai dizer go, vai ir para algum lugar. Quando então o ônibus chegar aqui, neste evento de saída, ele envia uma mensagem go. Essa mensagem chega aqui no ônibus e ele sai da estação de ônibus e vai ou para a próxima estação ou para a garagem. Está aqui a nossa função go. Então, basicamente isso que estamos criando aqui dentro. Só que eu tenho mais um probleminha dentro dos ônibus, que vamos colocar agora. Os ônibus eles não têm capacidade infinita. No nosso caso, vou colocar ônibus com capacidade de até 40 passageiros. Se o ônibus tiver mais de 40 passageiros, ele não vai aceitar que ninguém mais suba nele. Para fazer isso, eu tenho que criar, primeiramente, aqui dentro do pallet, um parâmetro, que é a quantidade de passageiros. Então, neste parâmetro, eu vou colocar aqui capacidade. Será um valor, pode ser double ou inteiro, será de 40. E eu vou calcular quantos tem, então será uma variável. A nossa variável, eu vou colocar lotação atual, quantos passageiros tem atualmente, e vai ser um número inteiro. Que daqui a pouquinho a gente vai ensinar o NLogic a calcular. Para que ele calcule lá no nosso drop-off do ponto de ônibus, aqui na nossa saída de passageiros, toda vez que sai um passageiro, ou seja, ele está saindo on drop-off, eu vou pegar o container dele, que é o nosso ônibus, e este container vai pegar a lotação atual, que foi a variável que eu criei lá no ônibus, e vai subtrair uma unidade, menos menos. Já quando entra passageiro no ônibus, eu faço o inverso. Quando eu estou entrando no picape, subindo passageiro no ônibus, o nosso container, que é o ônibus, ponto, a variável lotação atual, recebe uma unidade, mais, ponto e vírgula, porque é uma função. Então, estou criando aqui a opção de adicionar e reduzir a lotação atual. Só que, aqui dentro do picape, eu vou ter uma condicionante. Eu só vou permitir que entre um passageiro se a minha lotação atual for menor que 40. Então, como que eu vou escrever isso? Quando o nosso container, que é o ônibus, ponto, lotação atual, que é a variável dele, for menor ou igual à capacidade dele, container, que é o ônibus, ponto,
capacidade só e somente se isto acontecer que ele permite que entre um novo passageiro. Senão, ele não vai permitir que esse novo passageiro entre. É dizer que o nosso container está cheio. Se ele não estiver cheio, ele permite a entrada de alguém. Basicamente isso que ensinamos aqui dentro do nosso drop-off e pick-up. A saída do passageiro e a entrada do passageiro. Mandando as mensagens também, tanto do ônibus quanto do passageiro, para o nosso fluxo de processo, nosso fluxo do gráfico de status. Com isso, então, basicamente, nossa simulação está feita. Vamos salvar aqui um modelo, verificar se tem algum bug. E vamos dar o play. E agora a gente vai ter o ônibus e os passageiros se comportando dentro do nosso fluxo de processo. Então, nosso ônibus percorrendo, enquanto os passageiros trocam de posição ao longo do dia. Nosso ônibus vai pegar passageiros que estão no ponto, dependendo do tempo, e vai seguir para os próximos pontos, seguindo a rota escolhida. Continuando então nosso modelo após o intervalo, nós vamos fazer mais um detalhezinho, que eu quero incluir informações durante a animação. Quero saber se o ônibus está deixando, saindo, desembarcando pessoas ou embarcando pessoas, entre outras informaçõezinhas. Então continuem com a gente após o intervalo para o último passo desse nosso modelo. Continuando nesse nosso último passo do modelo do ônibus, da rota de ônibus, nós vamos agora colocar algumas informações durante a animação. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no nosso ponto de ônibus. Voltando aqui no bloco pick-up de entrada, eu quero informar que o passageiro entrou no ônibus durante a animação. Então, no pick-up, na entrada, quando ele estiver subindo dentro do container que é o ônibus, eu vou usar a função traceAtIn, que é uma função do próprio Unilogic de informar alguma coisa durante a animação. O que eu vou informar? Eu vou informar a palavra passageiro, espaço. Então, entre aspas, é realmente o que vai aparecer como texto. Mais agent.getIndex. Estou pegando o número do passageiro, dos 1.200, qual que é o número desse passageiro? Mais, abro aspas, embarcou, vou dar um espacinho, embarcou no ponto, espaço. Vou dar um maisinho e vou escrever a função getIndexed, que é o ponto, o número do ponto entre os 104 que nós temos, mais, abre novamente aspas, espaço, em, espaço, fecha aspas, mais time, abre e fecha parênteses, a função de tempo do Anylogic. O que eu estou fazendo nesse tamanho de expressão? Vamos lá devagarinho dentro dela. Só colocar um espacinho aqui dentro do time. Eu quero que apareça durante a animação, então o traceAtIn, algumas palavras-chave e alguns números que vão alterar de acordo com a nossa simulação. Então o que vai aparecer? Vai aparecer que o passageiro número X, e para descobrir esse número eu utilizei agent.getIndex, estou descobrindo qual é o número do passageiro, embarcou no ponto Y, e para descobrir o ponto, get.index. Por que eu não coloquei o agent? Porque eu já estou no ponto de ônibus. Então, já que eu estou nele, não preciso colocar o agent para encontrar a numeração dele. Embarcou em um horário. E eu coloquei aqui o time, que é a expressão de tempo, de buscar o tempo da animação. Então, isso que nós fizemos aqui dentro. Já no drop-off, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Vou até copiar essa expressão. Então, vou usar o traceAtIn de novo, só que agora no drop-off. Que eu quero saber quando que o meu passageiro saiu. Então, aqui no drop-off do passageiro, vamos lá, isso. Vamos só ver se ficou certo. Ficou. Então, aqui no drop-off, depois que a lotação atual reduziu uma unidade, eu vou colar a expressão. Só que eu vou dar uma alterada nela.
o nosso passageiro, que é o número dele, em vez de embarcou, agora ele desembarcou no ponto X, num tempo definido. Então isso vai fazer com que ambas as mensagens do TraceLN apareçam durante a animação, para a gente saber durante toda ela, durante o tempo que passar nossa animação, quem entra, quem sai. Além disso, eu vou fazer com que a imagem do passageiro, o bonequinho dele, desapareça quando ele entrar no ônibus e apareça quando ele sair do ônibus. Para fazer isso, lá no pickup, então vamos entrar de novo aqui na entrada do passageiro. Depois que eu coloquei aqui, antes até, né? Quando ele entra no nosso ônibus, eu vou ter que colocar aqui uma funçãozinha. Esta função é um pouquinho chata. Vai ser o agent.person, que é o nome da figurinha. A figurinha do nosso passageiro se chama person. É só clicar aqui em cima dela, aparece o nome dela, é person. Então aqui no nosso pickup, o agent.person, a figurinha do person, estará visível, set visible, de forma falsa. False. Ou seja, quando entrar aqui, a visibilidade fica falsa. Já o agent.setLocation, a localização desse agente, ficará baseada no container, que é o nosso ônibus. O que eu estou fazendo com essas duas expressões? Primeira coisa, nosso passageiro entrou no ônibus, ele vai ficar invisível. Depois disso, ele vai receber a localização do ônibus e não mais a localização dele. Porque quando ele sair, eu tenho que sair na posição que o ônibus se encontra e não na posição que o passageiro estava dentro do ponto. Por isso que eu incluí aqui a posição do ônibus dentro da localização do nosso agente. No drop-off, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, só que invertido. Como assim? Vou vir aqui no container, vou dar 2 enter só para a gente ter um espacinho. Nosso agent.person, a figurinha do nosso agente. .setVisible vai ser true, vai ser verdadeira. Ou seja, quando ele chegar e for desembarcar, aparece novamente a figurinha da person, da pessoinha. Só que ele desembarca em uma posição específica, que é o nosso agent.setLocation, que é a localização deste nosso agente ponto de ônibus. This. Ou seja, o nosso passageiro chegou no ponto de ônibus, assumiu a posição do ônibus e está andando com o ônibus, latitude e longitude do ônibus. Quando ele chegar num ponto de ônibus e ele descer, ele não assume mais a posição do ônibus, e sim a posição do ponto de ônibus. E a partir dali ele anda dentro do seu espaço. Com isso, então, a gente finaliza o modelo. Vamos ver se ele vai rodar bonitinho. Vamos pedir para visualizar. Aparentemente está tudo certo. E vamos pedir para rodar o modelo na animação. Quando roda o modelo, se clicarmos aqui dentro da nossa engrenagem, vamos ter ao longo do tempo as nossas informações, se alguém entrou ou não dentro do ônibus. Vou apressar um pouquinho o tempo para a gente visualizar isso melhor. Se alguém foi para o ponto e foi pego pelo ônibus, embarcou dentro de um ônibus. No momento, o passageiro 1109 embarcou no ponto 6, com 38,99 minutos de animação. Então, isso que nós colocamos aqui para aparecer pelo TraceLN. Então, ele faz isso dentro da nossa animação. Seguindo mais um pouquinho, passageiro 217, passageiro 634, e assim sucessivamente vai acontecendo. Vou ampliar mais um pouquinho. Por enquanto, só temos embarques de passageiros e vários estão embarcando no nosso único ônibus que está atravessando a nossa cidade. Só que notem, 2 já desembarcaram, o 723 e o 689. Desembarcou no ponto 25 e no ponto 27. Continuando aqui com a nossa animação, agora o ônibus vai começar a percorrer cada um dos pontos, entregando e deixando pessoas dentro dele. E as nossas pessoas vão mudando de lugar, se deslocando até cada um destes pontos. Então é um modelo um pouco chato, um pouco complexo de se fazer, porém,
gera-se várias informações dentro dele. Eu consigo saber, por exemplo, qual seria o número ideal de ônibus que eu tenho que ter nessa cidade. Poderia saber, por exemplo, ou alterar, colocar o tempo de rota, quanto tempo que demora para o nosso ônibus percorrer tudo. Posso colocar mais ônibus, talvez a cada 30 minutos passe um ônibus, entre várias outras situações. Com isso, então, nós temos aqui o nosso modelo da linha de ônibus percorrendo todo o nosso ambiente. Lembrando que é apenas uma linha que colocamos aqui dentro dessa região urbana. Agradeço, então, a paciência de todos, a construção deste modelo. Espero que tenham entendido e apliquem ele em outras cidades, em outros elementos, tanto com ônibus quanto também em outros formatos, como, por exemplo, entregas de casa do Mercado Livre, da Amazon, entre outros, que podemos estar utilizando. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fiquem conosco, continuem para os próximos vídeos dessa nossa playlist.